Paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido um final abençoado na paz do Senhor e que Deus verdadeiramente tenha feito maravilhas ao coração de cada um de nós. Amém? Vamos orar então para iniciar a nossa palavra de hoje. Pai, te damos graça a Deus, em nome de Jesus, ó Pai, por mais um dia de vida que Tu concedeste, por chegarmos até aqui nesse instante, por conseguirmos estar reunidos perante a Tua palavra, a Tua obra, Pai, ainda que virtualmente, Deus, mas todavia a Tua presença, ela não escolhe lugar, ela não escolhe momento, o que ela escolhe é que as pessoas estejam dispostas a Te ouvir. E aqui estamos nós no dia de hoje para louvarmos e agradarmos a Ti, ó Pai. Deus, clamamos a Ti então que Tu venhas e faças morada entre nós nesse instante, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos então iniciar com louvor e adoração para em seguida iniciarmos a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus.
Aleluia. Glória a Deus. Amém? Mais uma vez, a paz do Senhor, amados irmãos. Espero que tenham tido um bom final de semana na presença do Pai. E aqui estamos mais uma vez para a palavra do Senhor. Hoje, convido os amados irmãos para abrirem a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo número 18, a partir do versículo 36. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Elias. Vamos falar um pouquinho sobre a dependência no Senhor. A intimidade, a nossa conexão com o Pai. E um exemplo claro disso é Elias, porque tudo aquilo que ele escreveu aqui na terra cumpriu-se nos céus. Amém? Vamos lá, 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Amém? 1 36. E assim diz a palavra do Senhor. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Amém? Tu, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Oremos então. Pai, Te damos graça a Deus em nome de Jesus, ó Pai. Primeiro grau pelo Teu amor, ó Pai. Primeiramente pelo Teu amor, pela Tua vontade, pela Tua permissão de estarmos aqui mais uma vez a servir a Ti, Pai, e a ouvir a Tua palavra, Deus. Obrigado pelo alimento que nos tens dado diariamente, ó Pai. Alimento esse que somente Tu podes prover, porque Tu bem disseste que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem dos céus. Então clamamos a Ti, ó Pai, por este momento de comunhão em Ti, virtual, ó Pai, mas ainda que seja virtual, a Tua palavra diz que onde estiverem dois ou mais em Teu nome, ali Tu estarás, ó Pai. E neste momento aqui estamos muito mais do que dois na Tua presença, Pai. E então, Deus, clamamos a Ti. Traz revelação nessa noite, ó Pai. Dirige esta palavra, este momento, dado simplesmente a Ti, ó Pai. Dirige. Dá-me o devido discernimento e a Tua direção, ó Pai. Usa-me como instrumento Teu, ó Pai, em nome de Jesus. Clarifica a Tua palavra para as pessoas, para aqueles que ouvem a Tua palavra no dia de hoje, Deus Pai. E que verdadeiramente haja ligação contigo, como esta ligação que iremos ver, iremos ouvir de Elias para Ti, ó Pai. Dá também esta ligação a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Aqui, vemos um exemplo claro, iniciando aqui no versículo 36 de 1 Reis 18, que Elias, ele pega e ele coloca-se diante do altar de Deus e ora. E a oração de Elias, nesse momento, foi para uma situação específica. Porque Elias estava em batalha, Elias estava no meio de um desafio. Desafio esse que iremos narrar aqui durante a palavra de hoje. Amém? Então, em qualquer desafio que nós estejamos, o nosso maior aliado sempre é Deus.
é Deus. Lembrem-se de Eliseu. Eliseu, quando estava cercado por exércitos, ele olha para seu servo e diz, o servo aflito no momento, a dizer, estamos tramados, não temos solução. Eliseu olha para ele e diz, acalma-te. Mais são os que estão conosco. E quando o seu servo abre os olhos, vê todos os anjos que estavam ali à volta e toda a tropa que estava com eles. Amém? E assim nós também devemos fazer em cada situação, em cada momento. A nossa vida, dia após dia, tem sido um mar de aflições, um mar de angústia, um mar de incertezas. Porque, dado a devida situação que o país, o mundo encontra-se nesse momento, aonde ninguém sabe se hoje ficará bem, se amanhã irá acordar, se terá alguma enfermidade ou não, se tem que dar algum passo ou não. Todavia, meu irmão, esta incerteza toda não é para o nosso coração. Nós devemos pegar e ter um foco. E o foco é a perfeição. Então nós não podemos dar uma de perfeitos quando não somos e nem seremos. Nós poderemos chegar próximo da perfeição, que é Cristo. E o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3,12, diz que ainda não alcançou a perfeição, mas está em busca da mesma. Então nós também devemos caminhar em busca da perfeição. E para nós buscarmos essa perfeição, somente conhecendo o Senhor, somente tendo intimidade com o Senhor, somente entregando as nossas lutas, as nossas aflições, os nossos desafios, as nossas batalhas perante o altar do Senhor. E qualquer decisão que tenhamos de tomar, devemos tomá-la entregando primeiramente ao Senhor, orando a Ele para que Ele capacite e direcione. E assim fazia Elias naquele momento. Porque ele estava no meio do desafio com os profetas de Baal e Aserá. E aí ele precisava que a glória do Senhor se fizesse manifesta naquele lugar, para que todo olho que estivesse ali visse e que todo joelho que ali estivesse presenciasse que somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. E Elias não mede esforços para fazer isso, levando então a sua situação e condição mental posterior a um outro nível. Elias passa por tribulações posteriormente a isso, porque ele fica deprimido mais para frente. E então nós também somos humanos e nós conseguimos ver que Elias era mais um servo, assim como nós. Mas ele tinha o diferencial. E o diferencial de Elias foi ele entender desde o início que para ele começar a caminhar a sua vida, ele precisaria de um milagre. Então, nós também temos que entender que para que nós consigamos iniciar uma caminhada reta, primeiro nós precisamos de um milagre. E o primeiro milagre que acontece na vida de Elias é conhecer a Deus no seu sincero e no seu íntimo. O primeiro milagre de todos é nós conhecermos verdadeiramente a Deus. Amém? Não um Deus de ouvir falar como o início de Jó, mas um Deus de conhecer verdadeiramente conforme finaliza Jó. Amém? E então, este primeiro milagre está à mão de todos nós. O primeiro milagre no mundo é nós reconhecermos a Deus e nós conhecermos verdadeiramente a Deus. Seguido a isso, criarmos intimidade com Deus. E todas as nossas decisões, todas as nossas angústias, todos os nossos problemas serão colocados diante do altar dele. Porque, meu irmão, se nós formos a pegar e a procurar
soluções, sem pedirmos opinião a Deus, de nada fizemos. E a prova de tudo isso é a pandemia de hoje. Muitos de nós fizeram planos para 2020. Planos esses que foram frustrados por causa do Covid-19 ou da Covid-19. Mas todavia, nenhum plano é frustrado se ele é firmado no Senhor. Ainda que apareça a Covid-19, Deus te dá a estratégia para contornar a pandemia. Deus te dá a estratégia para exaltar o seu filho amado em torno da vida, para guiá-lo no seu negócio, na sua empresa. Deus te reinventa. Deus te dá a capacidade de crescer e sair em meio à tribulação. Mas agora, irmão, quando os planos não são firmados no Senhor, as decisões não são firmadas no Senhor, tudo cai. Tudo esmorece. Amém? E então, aí fica a pergunta: qual é a maior preocupação? Será que é pegar e decidir fazer algo sem consultar a Deus? Ou consultando a Deus depois? O primeiro erro que você comete, meu irmão, é fazer sem consultar a Deus. Aí o teu plano já foi por água abaixo. Consulte ao Senhor. Ore ao Senhor. E ainda que não tenhas a capacidade de entender os planos do Senhor, mas antes de fazer, pelo menos, apresenta a Deus. Apresente ao Pai. Aquela decisão que te incomoda, que não sabes se podes tomar ou não, tens medo de enfrentar alguém, tens medo de alcançar alguém, tens medo de ferir sensibilidades, ora ao Senhor. Pede direcionamento. E a maturidade do Pai recairá sobre ti e te dará o devido discernimento. Amém, meu irmão? E em cada passo, em cada momento, dai graças ao Senhor. Exalte o nome de Deus. Exalte o nome de Deus. Amém? Elias era um cidadão lá da região de Gileade. Ele era um profeta de alto nome. Um dos maiores profetas de todos os tempos. Um profeta extremamente reto e extremamente dramático para algumas situações. Por quê? Porque todos os casos que giraram em torno de Elias, houve sempre situações complicadas, porque Elias não era maleável. Pelo contrário, Elias parecia um soldado. O soldado, quando recebe uma ordem do seu general, ele pega e não mede esforços para executar a ordem. E assim Deus espera que nós sejamos, e assim era Elias. Elias ouvia uma ordem em direção do Pai. Não importava quem viesse dizer ao contrário, não. Por quê? Porque ele ouviu diretamente do Senhor. Então Elias ia para o foco. Elias ia exatamente para o lugar que Deus esperava que ele fosse. Amém? E ele não media esforços para agradar a Deus. Não media esforços para que o plano de Deus se concretizasse. Que a mensagem de Deus fosse entregue. Ele não importava para Elias se iria ferir sensibilidades ou não. O que importava para Elias é que a palavra fosse entregue. Então, meu irmão, não fique com medo se o teu irmão ou teu amigo ficará chateado com a situação. Se o teu chefe não vai entender aquilo que você tenta transmitir. Não. Se Deus colocou no teu coração, faça. Podes até arranjar a melhor forma da mensagem chegar ao teu próximo, mas não retenha a mensagem. Passa a mensagem, entrega a mensagem, porque através desta mensagem, coisas podem ser transformadas, pessoas podem ser renovadas.
Situações podem ser vencidas, tanto no mundo real como no mundo espiritual. Amém? E Elias, ele pega e toda a palavra que é dada por ele aqui na terra, ela é firmada também no céu. Porque a palavra de Deus diz, tudo quanto assinar for lançado aqui na terra, aqui em cima eu assino. E Elias pega e profetiza que por causa da infidelidade do povo, por causa da idolatria e por causa das crenças falsas, não iria chover sobre aquela região durante 3 anos. Não houve chuva. Elias pega e diz, não haverá chuva. E não houve chuva. Elias tranca o céu com a assinatura do Pai. Elias decreta e Deus assina por baixo. Amém? Na verdade, até Deus assina em cima e embaixo. Porque nenhuma coisa acontece sem a permissão de Deus e sem o desfecho do Pai. Amém? E assim é feito. E dada essa idolatria passando, Elias vai e vai sempre alertando ao seu rei naquela época, que era Acabe. E mostrava o quanto Acabe estava errado. Mas Acabe, pelo orgulho em algumas situações, pelo simples facto da mensagem estar a vir pela boca de Elias, Acabe pegava e fazia ouvidos do mercador. Por quê? Porque era tamanha autoridade da parte de Elias que incomodava Acabe. E muitas das vezes existem pessoas que irão se incomodar com mensagens e palavras e opiniões que nós tivermos. Principalmente se nós estivermos certos e firmados no Pai. Mas não te importes, meu irmão, com estes que pegam e são contra as coisas de Deus. Porque nós somos selados pelo Pai. Nós temos a marca da promessa. Automaticamente nós temos uma aliança com Deus. E esta aliança não pode ser quebrada. E para isso Deus espera que cada um de nós faça o seu papel. Cada um de nós faça o seu papel. Amém? Cada um de nós tenha o devido posicionamento em cada uma das situações. Ninguém pode vir cobrar de nós uma situação que não foi feita por nós. Deus é o único que pode direcionar e dizer se é para a direita ou para a esquerda. Somente Deus. Amém? Então, levada essa situação, caminhando com isso, Elias pega e sempre firme na palavra do Pai, ele vai dando seguimento à sua jornada profética. Chega um momento em que ele já não aguenta com tamanha idolatria, tamanha mentira do povo de Jezabel, que pegava e simplesmente tinham os seus falsos deuses, que pegavam e vinham com teorias erradas, teorias falsas, com situações que não eram da vontade de Deus, e o povo israelita cada vez mais entrava para o buraco. Por quê? Porque era facilmente influenciado pelos estrangeiros. E não davam ouvidos à palavra que vinha pelo seu profeta diretamente dos céus. Eles não tinham a capacidade de ter sensibilidade espiritual de forma a ouvirem a palavra de Deus, de forma a serem guiados pela palavra de Deus, simplesmente por causa da teimosia. Da teimosia e do excesso de fragilidade emocional. Amém? Elias pega e faz o improvável. E aí onde ele vai e desafia os profetas de Baal e de Astarote. Ele lá no capítulo 18 ainda, lá para os versos 18, 19 mais ou menos, ele pega e desafia os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá,
que comiam à mesa de Jezabel e faz-lhes um desafio. E qual seria o desafio? Que trouxessem 2 bezerros e que ali fosse, fosse feito um sacrifício e que cada um deles tinha que conseguir mandar fogo para acender o bezerro. E que os 850 haveriam de clamar aos seus deuses para que vencessem o desafio, e Elias, que estava sozinho, haveria também de clamar a Deus para que mandasse fogo sobre o bezerro, para que verdadeiramente ele fosse provado como Deus perante o seu povo. Porque vejam, meus irmãos, Deus, ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que ele pega e, não sendo sua obrigação de se provar como Deus, ainda assim, através de Elias, ele vai dando chances ao povo de ver quem é o verdadeiro Deus. Mas o povo, meu irmão, o povo, tal igual como hoje, o povo é corruptível. Mas ainda que o povo seja corruptível, as pessoas sejam corruptíveis, nós, que temos a marca da promessa, não devemos nos misturar nos pensamentos da corrupção, nos pensamentos da má direção, nos pensamentos daqueles que não professam a nossa fé e nem conhecem o nosso Deus, que é capaz de fazer milagres e gerar transformações. Aleluia! Somente Deus pode. Então, se estivermos no Senhor e com o Senhor, estamos firmados na rocha e na promessa. Baseadamente a isso, significa que não poderemos ser abalados. Amém? Mas a situação, na real, nem sempre funciona assim. Mas uma coisa é certa, Elias, o seu psicológico, a sua carne foi abalada, mas o seu espírito continuou aceso até no momento da sua depressão. Amém? Aleluia! E aí ele pega, desafiando o profeta, vamos lá, no livro de... No mesmo capítulo que nós estamos a ler, voltando um pouquinho para trás, no verso 18. Amém? No verso 18, diz o seguinte: não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai, vocês sim têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins, ou seja, seguiram aqueles que professam Baal como Deus. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel. Amém? Ele convoca todos aqueles falsos profetas. Por quê? Porque Deus, mais uma vez, queria desmascará-los e mostrar ao povo que somente Deus é Deus. Somente o Senhor é Deus. Somente o Eu Sou é Deus. Amém? Continuando, versículo 20. Então Acabe convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Em outras palavras, Elias quis dizer: até quando, povo de Deus, vocês serão mornos? Até quando serão mornos? Até quando não terão partido? Até quando não terão direção própria? Decisão própria? Até quando ficarão como uma formiga tonta ou uma abelha tonta que vai de um lado para o outro? Estejam firmados no Senhor, sejam convictos da boa palavra, boa vontade do Senhor. Amém? Continuando aqui. Se o Senhor é Deus, sigam-no.
sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Ou então, ou és quente ou frio. Mas tem que decidir, ou segue um lado ou segue o outro. Por cima do muro não dá para ficar, meu irmão. Por cima do muro não dá para ficar. Ou seja firmado com Deus, ou fique de uma vez com o inimigo. Amém? E aí diz, o povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos ou 2 bezerros. Escolham entre eles um. Cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são muitos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o bezerro que lhes foi dado e prepararam. Amém? Os profetas de Baal pegam o bezerro que lhes foi dado e começam a clamar aos seus deuses em seguida. Clamaram, chamaram, fizeram tudo e mais alguma coisa. Mas eles não viram nada acontecer. A Bíblia diz nos versículos seguintes que eles pegaram e ficaram desde a manhã até o meio-dia a gritarem, a clamarem, a sacrificarem-se, cortavam-se entre si, geravam sangue, faziam sacrifícios, geravam holocausto conforme a sua tradição e cultura mandava fazer, mas nada acontecia. E continuaram até a tarde e nada acontecia. E no entanto, a Bíblia diz que Elias zombava deles. Elias zombava e ele dizia, cadê o vosso Deus? O vosso Deus que é de verdade, que é o Deus único, o Deus sincero. Será que ele está ocupado? Será que ele está a falar com alguém? Sim, porque ele é Deus. Então deve estar ocupado a dar discernimento a alguém. Ou será que ele está a dormir? Gritem mais alto. Será que ele viajou? E Elias zombava dos profetas de Baal. Por quê? Elias sabia que tudo aquilo não passava de fachada. E nós, como povo, muitas das vezes parece que a fachada atrai-nos. Parece que a fachada é melhor do que encarar a realidade. Muitas das vezes parece que nós fugimos da realidade porque sentimos mais conforto em simplesmente algo suave. Mas, meu irmão, eu vou te dizer, a vida não é fácil. A porta do conforto, o destino é cruel. O destino é cruel. Agora, a porta da dificuldade, esta sim exaltará o nome do Pai. Tem que haver sacrifício da nossa parte para conseguirmos algumas coisas. Muitas das situações, pela misericórdia do Pai, Ele nos irá oferecer. Irá nos dar sem grande sacrifício. Mas a maior parte nós temos que batalhar, meu irmão. Temos que crer. Temos que sofrer se necessário. Mas temos de estar sempre firmes juntos ao Senhor. Que é muito fácil a entrada por uma porta larga. Mas difícil é passar por tribulações e ainda assim perseverar. Amém? E era isso que o povo não fazia. Contava-se nos dedos as pessoas do povo israelita que pegava e ficava firme. Por quê? Porque o povo, até nos dias de hoje, isso acontece com todo mundo, o povo é vendido.
Mas Deus não quer que nós sejamos vendidos. Quantas vezes, irmão, você pega e perde uma parte do dia à procura de livro de autoajuda? Ainda hoje ouvi um pregador falar sobre isso e eu concordo com ele. Muitas das vezes nós procuramos solução que já está escrita pelo Senhor na sua palavra. Vamos procurar em livros de pessoas que simplesmente geraram ideias, aprenderam uma coisa e expuseram aquela situação. Será que aquele livro pode ajudar? Até pode. Mas eu pergunto, durante quanto tempo? Porque quem escreveu aquele livro foi um homem e certamente não foi inspirado por Deus. Mas quem escreveu o livro sagrado foram homens inspirados e guiados por Deus para que a palavra e a mensagem chegasse a todo o povo de Deus. Então, meu irmão, mergulhe na palavra e a tua solução estará nela. O livro de autoajuda ou a outra literatura servirá sim como apoio e sustento à palavra do Senhor. Simplesmente para conhecermos outros lados da moeda. Mas mergulhe nessa palavra, nessa verdade, para que não sejam enganados, para que não pereçam com falta de conhecimento, para que os milagres acontecidos naquele tempo possam também acontecer hoje. Amém? Em todo tempo, Deus preocupa-se com seu povo e Deus tem misericórdia de nós, dando-nos várias chances de vida. Várias chances de vida dá o Senhor. O Senhor pega, Ele instrui e direciona no caminho que nós devemos andar. E assim ali ficou Elias. Elias pega e fica fazendo a vontade de Deus. E nomeadamente no versículo 30. Amém? Versículo 30. Sim. Versículo 30. Depois que os profetas de Baal e Aserá fizeram, gritaram, assaram, cozinharam e nada aconteceu, Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras. Cada uma dessas pedras era nomeadamente para apontar a tribo, uma das 12 tribos de Israel. Amém? E aqui está escrito: depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Amém? E depois façam-no novamente, disse. E eles o fizeram de novo. E depois façam-no pela 3ª vez, ordenou. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Agora vejam, Elias ali pega e manda fazer 3 vezes. Hoje, nós, nas situações, nós podemos pegar e temos 3 linhas de direcionamento também. Em uma outra vertente, hoje, quando nós oramos, nós temos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos uma trindade também que é 3 em 1. Enquanto pela simbologia Elias pega e manda derramar 3 vezes ali, hoje nós temos 3 sustentos em 1. Temos o Deus Pai, temos o Deus Filho e temos o Espírito Santo.
Amém? Temos o Espírito Santo de Deus. E então, se nós clamarmos a Deus, clamarmos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, todas as coisas nos serão acrescentadas. As coisas nos serão entregues. Porque o Senhor é Deus que não deixa que a sua palavra volte vazia. Deus faz tudo com um propósito. E não há uma palavra sua que saia e volte vazia, meu irmão. Não há. Não há. Deus é reto em todo tempo. Ele não falha. Nós sim somos falhos. Mas então, o Senhor, que tudo vê e tudo ouve, Ele pega e Ele dá sempre o devido direcionamento. Amém? E aí fala a palavra do Senhor, conforme lemos de antemão. Então, a hora do sacrifício, Elias pega e ordena. Cadê? Versículo 38. 36. Elias ordena, coloca-se sobre o altar do Senhor e ora. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ó Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: ó Senhor Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes que prendessem os profetas de Baal e que não deixassem escapar. Amém? Aleluia! Então, meus irmãos, o povo, muitas das vezes, por causa da sua incredulidade e do seu imediatismo, pega e perde-se do caminho. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que ela pega e faz com que, ou melhor, dá a oportunidade do povo voltar para o caminho que deve andar. Mas, se o povo não se firmar nesse caminho, continuar corruptível, basta fazerem assim e o povo desvia-se de novo. E isso cansa, isso frustra. Por quê? Porque nós somos seres humanos, mas Deus é misericordioso. Amém? Deus é sincero, Deus é reto, Deus é Deus. Ele não é homem para que minta. Deus é Deus. Mas toda essa situação, após isso, Elias é perseguido. E então conseguimos ver que muitas das vezes, por mais que nós façamos algo certo, por mais que nós façamos aquilo que agrade a Deus, ainda assim podemos ser perseguidos. Podemos sim, mas todavia, ainda na perseguição, Deus cuida de nós. Deus pega e guarda-nos. Amém? Elias foi perseguido por Jezabel após essa situação. Jezabel procurava Elias para a morte. E, no entanto, Elias pega e foge da região. E ele entra numa profunda depressão. Amém? E nesse momento que Elias foge, ainda assim, ele é alimentado por corvos. Os corvos traziam alimento para Elias. E aí vejam, meu irmão, como é o cuidado do Senhor. Como é o cuidado do Pai. Quando seu filho amado passa por tribulações e dificuldades, o Pai vem e arranja uma forma ou um meio de não deixar que as situações básicas faltem ao seu filho. Deus pega e dá um jeito de pegar e cuidar da sua ovelha. Cuidar do seu amado. Cuidar do seu servo. Cuidar do seu seguidor. Amém? Deus arranja sempre uma forma. Por quê? Porque Ele é Deus.
porque Ele é Deus. Amém? Aleluia. Então, Elias pega e em meio a tanta tribulação, em meio a tanta busca, tanta perseguição, Elias entra em depressão. E muitas das vezes nós, quando fazemos algo bom para alguém e depois não somos retribuídos de forma boa, nós ficamos chateados, nós ficamos confusos, nós ficamos pensativos, nós ficamos naquela, meu Deus, eu fiz o bem, mas Ele quer o meu mal. Mas Deus diz, filho, eu sou Deus, confia em mim, diz o Senhor, somente em mim. Pois eu sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Amém? Deus conhece o coração de cada um. E ainda que o homem tente te baixar, tente te dizer que não é assim, Deus sabe como é. E Deus fará as coisas acontecerem no seu devido tempo, meu irmão. Então, baixem a cabeça e encontrem-se no Senhor. Aclamem ao Senhor, exaltem o Senhor em todo tempo e em todo momento. Elias pega e fica triste, fica confuso. E ele pega na sua fuga e fica lá no Monte Horebe. Mas todavia o Senhor depois aparece para ele. Elias chega ao ponto de pegar e ficar escondido em uma caverna, extremamente isolado e depressivo. Depois de tantas coisas que ele havia feito sobre o povo. Amém? E aí a palavra do Senhor vem para Elias. Vamos lá para o capítulo a seguir. Capítulo 19, no versículo 9. Amém? 19, 9. Diz o seguinte. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Estão a entender, irmãos? Elias pegou, embora estivesse a ser perseguido, não blasfemou contra Deus. Não blasfemou contra o Senhor. Simplesmente baixou a sua cabeça e orou e falou com Deus quando Deus perguntou-lhe: o que estás a fazer aqui escondido nessa caverna? Amém? Elias, o que fazes nessa caverna? E ele respondeu ao Senhor no seu profundo e sincero coração. Elias não blasfema contra Deus dizendo: eu fiz a tua vontade e agora estou a ser perseguido, conforme muitos de nós faz. Não, meu irmão. Não é assim que funciona a situação. Deus quer coração humilde e sincero. Elias, embora depressivo naquele momento, ele foi sincero, estava a ser humilde com o Senhor. E ele disse: sou o único que sobrou e agora também estão à minha procura para me matar. Amém? E então o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Amém? E então diz a Bíblia que veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Entenderam? Aconteceram muitas coisas de peso, tribulação, vento e mais alguma coisa, terremoto, e o Senhor ali não estava. Como é que veio o Senhor? A voz do Senhor vem de forma suave para os nossos corações.
vem de forma suave para o nosso ouvido. Quando nós permanecemos no lugar que o Senhor nos deixa. Amém? Temos ainda o exemplo de Samuel, também ouvia hoje isso. O Senhor pega e chama Samuel pela primeira vez. Samuel pega e sai do lugar onde estava, procurando o seu mestre, que era o sacerdote Eli, perguntando se Eli o tinha chamado. Mas não, Eli disse não chamei. E em momento algum, a Bíblia fala que foram vozes bravas que chamavam Samuel, ou que aconteceu alguma coisa complicada. Não. O Senhor foi suave, dizendo: Samuel, Samuel. E lá depois Eli pega e instrui a Samuel que provavelmente seria o Senhor a chamar-lhe. E diz: responda, eis-me aqui, Senhor. E Samuel também responde na mansidão. Amém? Quando nós nos colocamos no lugar certo, na brecha para Deus, Deus fala conosco suavemente. Dá-nos instruções suaves. E aí o nosso ministério, a nossa vida, o nosso caminho continua no trajeto que Deus planeou. Continua no trajeto que devemos andar para não nos desviarmos. E nesse trajeto todo, Elias pega e ainda realiza outros milagres. Amém? Por quê? Porque ele estava centrado por baixo da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus estava Elias. E ele não deixou que a sua situação psicológica, a sua depressão naquele momento, que a depressão, ela é na verdade uma opressão do inimigo sobre nós, mas Elias não deixou que aquilo fosse mais forte que a sua vontade de servir a Deus. Não deixou que aquilo fosse mais forte do que a sua intimidade com Deus. Amém? Elias não deixou. E aí Deus exaltou em todo o tempo. Em todo o tempo. E Deus posteriormente pega e pune todo aquele que era contra a palavra do Senhor. Todo aquele que não vinha e não fez a vontade do Senhor. E pelo contrário, que havia morto os homens de Deus. Deus castiga Jezabel no final. Deus castiga Acabe no final. E todavia, as coisas acontecem sempre da forma que Deus planeia. Então eu te digo hoje, meu irmão, temos caminhado consoante, você tem caminhado consoante os planos do Senhor? Tem olhado para a vida e tem feito aquilo que a voz suave de Deus tem falado aos teus ouvidos ou ao teu coração? Tem entendido a diferença do propósito de Deus, da vontade de Deus e a vontade humana? Será que você tem se deixado usar como instrumento nas mãos do oleiro conforme Elias deixou? Será que em meio à tribulação você não tem blasfemado contra o Pai em vez de se manter na posição com Deus? Então, meu irmão, se você ainda não conseguiu encaixar nesse padrão conforme Elias estava encaixado, clama ao Senhor. Ore ao Senhor nesse instante, para aquele que tudo vê e tudo crê, tudo manda, tenha misericórdia e te dê uma nova transformação. Ele te renove nesse instante, nessa noite, para que possas alcançar a boa vontade e perfeita, agradável vontade de Deus. Amém? Aleluia. E se existe alguém entre nós que ainda não sabe, não conhece a Deus, não conhece a Jesus como seu único Senhor e Salvador, ainda não professou com suas palavras que Deus, Jesus é o único, o caminho, a verdade e a vida, que faça agora, meu irmão. Que faça agora. Deixa aqui o seu eu quero escrito e iremos orar contigo para que haja transformação, para que haja verdade,
para que o teu nome seja escrito no livro da vida, conforme diz o Senhor, e seja arriscado do livro da morte. Por quê? Porque existe vida após morte, meu irmão. E a única salvação, o único caminho, a única verdade é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Nem por Maria, nem por José, nem por Pedro, nem por Paulo, nem por Silas. Mas simplesmente por Jesus, meu irmão. Amém? Então, se você nunca professou o Senhor com a tua boca, conforme fala em Romanos 10, versículo 9, deixa aqui o seu eu quero. E iremos orar contigo, meu irmão. Amém? Faça a diferença. Seja servo real. Seja instruído por Deus. Não deixe que a pressão do mundo, a pressão das pessoas recaia sobre ti. Pelo contrário, receba a paz que excede todo entendimento. Amém? Aleluia! Louvemos ao Senhor então. E nesse momento que iremos louvar ao Senhor, meu irmão, se você deseja aceitar Jesus como teu único Senhor e Salvador, deixa aqui escrito eu quero. Caso contrário, quem já aceitou, está firme no Senhor e tem algum pedido de oração durante o momento de louvor, pode deixar aqui para no final nós orarmos fazemos a oração pelos necessitados e enfermos, ou por alguma situação patente, ou ainda pelos aniversariantes. Amém? Louvemos ao Senhor então, porque Ele é maravilhoso e Ele é Deus em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.
mostra para esse povo que há Deus em Israel. Amém? Amados irmãos, muitas das vezes nós pegamos e ficamos com medo, assim conforme Elias ficou. Elias pegou e foi para a caverna por medo de Jezabel. Nós somos humanos. Temos que entender que Elias também era humano. Independentemente dele estar conectado ao Pai, ele era um ser humano. Amém? Mas ele foi honrado de tal forma pelo Senhor que ele inclusive é um dos profetas que aparece na transfiguração de Jesus lá no Novo Testamento. Aparece Moisés e Elias, conversam com Jesus. Amém? E então é porque Deus pega e Deus verdadeiramente honra os céus. Deus não fala que nós não podemos ter medos ou coisa parecida. O que Deus fala é para nós confiarmos nele. Para nós confiarmos nele. Que nada é feito sem a sua vontade, sem a sua permissão. Amém? E Deus nunca nos desampara. Deus nunca nos desampara. E aí pode vir aquela sensação de dizer, não, mas Jesus, ele pegou e Deus lhe desamparou. Não, meu irmão, você entendeu errado. Deus não desampara Jesus. Naquele momento era para que algo se cumprisse. Amém? Lá em Mateus 27, se eu não estou em erro, versículo 46, onde é narrado, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Elohim, Elohim, lama sabachthani, que é Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo foi força da expressão de Jesus, porque naquele momento ele estava simplesmente humano a sentir aquela situação toda que haveria de vir. Mas Deus não o desampara. Aquilo tinha que se cumprir. Prova de que, quando Jesus pega e morre para que o propósito se cumprisse, cai uma lágrima do céu, porque Deus permitiu que a situação ocorresse para que todos nós pudéssemos estar remidos pela a redenção de Cristo naquela cruz. Amém? Deus não desampara o seu filho em momento algum. Deus pega e ele permite que certas situações aconteçam para que se cumpra um propósito. Para que se cumpra um propósito. E nesse momento, nós temos uma Jezabel entre nós. Esta pandemia da Covid-19 é uma Jezabel, é uma peste entre nós. Mas todavia, se Jezabel caiu, a pandemia irá cair. Mas nós não podemos pegar e ficar depressivos pela pandemia. Amém? Nós devemos pegar e confiar no Senhor. E cada um de nós tomar as devidas precauções. Não podemos dizer que tudo não está nas mãos de Deus e nós fazemos a vida à vontade. Não, meu irmão. Haja precaução. Amém? Haja precaução. Temos de nos prevenir, sim. Temos de nos cuidar, sim. Mas também temos, primeiramente, confiar em Deus. Que Deus está conosco. Que Deus cuida do céu. Que ainda que estejamos infectados ou coisa parecida, Deus irá nos livrar. Deus irá cuidar de nós. Amém? Porque Deus tem uma palavra de conforto sempre para nós. E a palavra de conforto de Deus também segue uma palavra de decisão. Porque tudo o que acontece no mundo é por permissão dele. Amém? Então escrevam isso. Ainda Jesus, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Mas Deus não o desamparou. Assim como Elias fugiu por causa da Jezabel, mas Deus vai e tira-o da caverna e fala com ele. Por quê? Porque Deus cuida dos céus. Deus direciona os céus. E certas coisas acontecem simplesmente porque tem que cumprir um propósito. Amém? Então, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo dai graças. Não fiquem com medo da pandemia, mas protejam-se em todo o tempo. Sejam precavidos. Amém? Sejam precavidos. Porque a Jezabel, ela pegou e mandou matar os profetas do Senhor.
E tudo aquilo que acontece, Deus permite. Mas nós temos que estar de olhos abertos, joelhos dobrados e clamor no Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Não temos nenhum pedido de oração aqui. Vamos então pegar e louvar o Senhor agora. Vamos encerrar. Louvar não, orar ao Senhor. Vamos encerrar a nossa palavra do dia de hoje. Espero que tenham sido abençoados com a palavra do Pai e que verdadeiramente tenha tocado ao coração de cada um de nós. Amém? Oremos então, irmãos. Pai, agradecemos, Deus, pela Tua presença, pela Tua instrução, pela Tua palavra no nosso dia de hoje, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por Tu nos mostrares que até os que são Teus servos profundos têm dificuldades, não são levados a sério muitas vezes, que ainda assim passam por situações complicadas, mas em todo momento Tu não abandonas ninguém, ó Pai, vimos isso, porque Tu és Senhor, e Tu és Pai, Senhor. Amém? Deus, seja conosco, fale conosco, em nome de Jesus, ó Pai. Mostre-nos o verdadeiro caminho, Pai, livre-nos das situações que hão de acontecer conosco, livre da situação que não vem de Ti, ó Pai, e seja conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Que a palavra de hoje, ela venha, faça morada aos nossos corações, possa gerar transformação, possa gerar mudança, possa gerar intimidade contigo, porque com isso, Deus Pai, nós temos que nos achegar cada vez mais a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Senhor, porque Deus é conosco em todo o tempo. Deus é conosco. Amém? Então, só rever aqui, pela glória do Senhor, aqui estamos no dia de hoje. Deus é maravilhoso, Deus é Pai, Ele é guia, o Espírito Santo que acompanha, mostra-nos o caminho que devemos andar, e nós, em todo o tempo, damos glória a Deus e dizemos amém. Amém? Peço perdão porque aqui para mim no telefone não apareceu pedidos de oração, mas vejo aqui agora no computador que temos sim alguns pedidos de oração. Então continuaremos a orar sem problema pelos pedidos que foram aqui apresentados. Só olhar aqui. Vamos lá. Temos aqui alguns pedidos de oração. E assim, então, iremos orar agora por esses pedidos. Amém? Oremos então. Pai, Te damos graça mais uma vez, ó Deus. Entrego nas Tuas mãos, Pai, todos os pedidos de oração aqui colocados. Para mim aqui aparecem 2, mas eu creio que haja mais, ó Pai. Então, Pai, Tu que vês todas as coisas, Pai, em todo momento, eu coloco em oração agora aqui perante todos, ó Pai, os pedidos relacionadamente pela família, pedido feito pela irmã Xênia. Temos aqui o pedido feito pela irmã Kies também, pelo irmão, ó Pai. Que a Tua palavra, Pai, o Teu conforto, a Tua decisão, ó Pai, vá sobre a vida de cada um. Que verdadeiramente, Pai, haja transformação. Se for enfermidade, Deus Pai, que a Tua palavra cure, Deus Pai. Cura, Deus, para que todos aqueles que em Ti creiam não pereçam, Pai. Deus, faz morada no coração de cada um. Que Tu possas livrar todos esses pedidos do mal e também que a graça do Senhor acompanhe, ó Pai, em nome de Jesus. Que a Tua vontade seja feita, que verdadeiramente, ó Pai, Tu coloques a Tua mão sobre cada pedido aqui apresentado, Deus Pai.
Direciona, Deus Pai, para que tudo seja feito consoante a tua vontade e a tua base, Deus Pai. Não deixes que servo algum teu passe por necessidades, ó Pai, ou por situações desagradáveis, Pai, mas pega e cobre, ó Deus. Direciona, Pai, em nome de Jesus, Deus Pai. Eu clamo a Ti, Deus, Tu que tudo vês, tudo sabes e tudo podes, Deus. Direciona cada pedido aqui apresentado, Deus Pai. Faz morada no coração de cada pessoa. Alcança toda a situação desejada pelas pessoas, se for em conformidade com a Tua vontade, Deus Pai. Que verdadeiramente Tu transformes e des resolução a todos os problemas aqui apresentados, porque somente Tu és Deus, Senhor. Somente Tu és Deus. E agradecemos e clamamos a Ti por isso, Deus Pai. Porque Tu nos dás sabedoria, direcionamento, conforto, em nome de Jesus. Pai, aproveito também e oro pelos aniversariantes da semana, Deus Pai. Que a Tua graça alcance e dê muitos anos de vida em cada um. Que possas suprir a alegria, Deus Pai, saúde, paz, direcionamento espiritual, Deus Pai, direcionamento mental, ó Pai, e que haja essa idade seja feita por longos e longos anos, que esta data se repita verdadeiramente por longos e longos anos, ó Pai. Dá maturidade, dá discernimento e, Pai, caminha na vida dos aniversariantes diariamente até que venha, Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Oramos então agora. Vamos encerrar a nossa palavra de hoje. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém? Amados irmãos, espero que tenham uma semana abençoada na presença do Senhor. Que Deus direcione e encaminhe em todo o tempo o seu povo. E amanhã aqui estaremos de novo, às 19 horas, com a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Espero por vocês, 19 horas Angola e 15 horas Brasil. Deus abençoe a todos. Amém.